E aí, esse é meu primeiro vídeo do meu canal. Meu sonho sempre foi ser famosa e não dá pra ser famosa se eu não ficar mostrando a minha cara, né? De alguma maneira. E eu também tenho algumas ideias, eu quero compartilhar um pouco de conhecimento sobre cabelo. Eu sei que muita gente faz o cabelo em casa e eu sei que vocês não vão parar de fazer o cabelo em casa, então que vocês façam do melhor jeito possível. Também eu comecei fazendo em casa, então se eu puder inspirar mais pessoas a virem pra área de cabelo, área da beleza, eu ficaria muito feliz, de verdade. Bom, vou começar me apresentando. O meu nome é Camiley, pode me chamar de Cam, que é bem mais fácil, ou de Cami. Sou de Sorocaba, eu sou lésbica e eu estou noiva, inclusive. E nós temos 2 filhas, a Shoyu e a Shitake. Atuo na área de cabeleireira há quase 4 anos. Eu atendo em maior parte o público emo e o público queer também, porque eu me identifico. E eu gosto de fazer cabelos diferentes e coloridos. Eu tô achando muito estranho falar assim sozinha com o celular na minha casa, mas eu sei que vai melhorar, é só o primeiro vídeo, né? Nós estamos em fevereiro de 2026. Hoje eu tenho 31 anos. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Quem sabe eu já vou estar muito famosa, quando você me conhecer. Eu comecei a pintar meu cabelo aos 12 anos. A minha mãe é cabeleireira, isso facilitou muito. E eu já tava lá, já era fã de Avril Lavigne, de Simple Plan, My Chemical Romance. Tava inserida nesse meio, já tava começando a usar minhas roupas. Pensei eu, toda pequenininha, com 12 anos. Já tava querendo ter meu próprio estilo, sabe? E os meus pais me apoiaram muito nisso. Quando eu comecei a pintar o cabelo, que a minha mãe começou a pintar meu cabelo, nossa, eu comecei a me sentir muito bem. Aí o primeiro foi cabelo vermelho, depois foi laranja. E aí uma época eu misturei com preto e eu acabei, enfim, pintando de preto, né? Quem nunca? Mas desde os meus 12 anos eu tive assim, somando, né, as pausas que eu não pintei o cabelo, eu acho que não dá 2 anos. E que eu comecei a mexer com o cabelo desde essa época, eu sempre gostei muito, comecei a fazer de amigas, né? E sempre foi muito divertido pra mim, sempre foi meu hobby. Quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu fiz um curso com a minha mãe de cabelo e eu gostei muito, foi muito legal. E aí, nessa mesma época, eu trabalhei com ela num salão de assistente, né? Não tinha nem idade, na verdade, mas tava lá. Não foi uma experiência muito legal pra mim. E aí, depois eu saí, tava na escola. Quando eu terminei a escola, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Arrumei um emprego numa loja também, porque de qualquer maneira eu ia precisar trabalhar pra pagar a faculdade que eu quisesse, né? E eu lembro que até na época eu pintei o cabelo de preto pra ir pra faculdade, tentei me encaixar. Eu cursei logística, eu me formei em logística, inclusive, mas eu nunca trabalhei na área. Eu acabei trabalhando muitos anos com e-commerce, na verdade, aqui em Sorocaba mesmo. E trabalhei acho que em 2 empresas só. O meu último emprego, né, de CLT, que eu trabalhava de segunda a sexta. E aí, nos sábados, eu fazia freelance em salão. Ia trabalhar como assistente em salão. Então, era muito legal pra mim. Era um hobby, só que me dava dinheiro também. E experiência, porque eu comecei a trabalhar no salão de uma cabeleireira que na época fazia muitos coloridos. E isso foi muito incrível pra mim, ver que alguém conseguia trabalhar com isso. Depois eu fiz um curso com ela também. E trabalhei com ela por um tempo quando eu decidi largar tudo, que foi na pandemia. Foi, na verdade, 1 ano depois que tinha começado a pandemia, já foi em 2021. E eu falei, nossa, não quero mais trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com o que eu gosto. E aí eu larguei tudo. Lógico, eu tive muito apoio da minha mãe nessa época. Eu morava com ela, foi muito legal nessa parte. Tive apoio de uma outra amiga também, que elas me deram o curso de presente, que foi muito legal. Desde então, eu fiquei, se eu não me engano, uns 8 meses nesse salão, onde a cabeleireira fazia bastante colorido. Aí eu saí de lá, fui pra um salão perto de casa, só que não tinha nada a ver comigo, e aí eu fiquei lá por uns 2 meses. Daí eu consegui uma vaga pra trabalhar no salão mais famoso aqui em Sorocaba, e que não era tão longe da minha casa também. E aí eu acabei conhecendo, então, o meu melhor amigo hoje, que é o Eduardo, né? Muita gente que me conhece já conhece ele também, e eu me conheceu através dele, enfim. Iniciei como assistente dele em 2022, e assim, quando você tá num salão daquele nível, o salão é o WM Vintage, né? Pra quem não conhece, quiser pesquisar, é um salão muito grande aqui, muito renomado, com muitos profissionais incríveis. E assim, eu aprendi muito lá, muito, porque tem muita gente trabalhando, muita gente disposta a te ajudar, eu acho que isso é muito importante.
gente que te incentiva, vai lá, tenta cortar o cabelo, tenta chama alguém pra ser modelo, vai fazer um curso. Lá aconteciam alguns cursos também, o que era muito legal. Meu, foi muito, muito incrível, foi acontecendo as coisas assim. O Du me ensinou muita coisa, ainda me ensina até hoje. Ele tem um trabalho diferente do que eu tô seguindo hoje. Ele tem um trabalho, é um pouco mais tradicional, entre aspas, assim, porque eu ainda acho que de tradicional eles às vezes não tem nada, porque eu sou bem fã do trabalho dele, muito mesmo. E aí ele me deu sempre muita liberdade, ele nunca criticou, sabe? Tipo, eu gostar de cabelo colorido, eu querer fazer uma coisa mais diferente. Pelo contrário, ele sempre me ajudou, sempre me deu suporte. E a gente ficou muito amigo, muito mesmo. E aí quando ele decidiu sair do salão e abrir o próprio salão, eu fui junto com ele. Isso foi... Nossa, a gente vai fazer um ano. Abriu oficialmente em fevereiro de 2025. E aí foi quando oficialmente ele me deu um espaço dentro do salão dele, onde eu continuei como assistente dele, mas ele me abriu um espaço pra eu poder atender as minhas próprias clientes. Nossa, e tipo, no começo eu fiquei meio desesperada. Mas aí eu comecei a engajar com TikTok, com Instagram, criar conteúdo. Porque assim, ao mesmo tempo que a gente reclama que é muito ruim essa era, cheia de coisas, cheia de estímulo, pra mim foi muito bom. Muito bom mesmo, porque a maior parte dos meus clientes, assim, nos primeiros 3 meses, foram tudo do TikTok. Uma sequência de vídeos que eu fui fazendo e um deles acabou dando uma viralizada. E aí isso me ajudou, sabe? E aí nesse tempo também, gente, assim, não existe um curso específico, sabe? Tipo, nossa, se você fizer isso vai dar certo. Eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa mesmo. De você tentar, de você se dedicar todos os dias. O quanto eu já não fiquei falando sozinha, porque você tem que estar ali tentando, mesmo que não esteja ninguém te assistindo, uma hora vai ter. E nesse tempo, eu sempre consumi muito conteúdo online, porque hoje, apesar de ter muita gente vendendo curso, também tem muito conteúdo gratuito, muito mesmo. Mesmo que seja um reels de alguém, tipo, tem muita gente que posta um reels e mostra o passo a passo. Eu, às vezes, salvava, né, gravava a tela e deixava devagar, pra eu conseguir ver, pra eu entender o que a pessoa tá fazendo. Então, assim... Você tem que estar ali, você tem que estar assistindo, você tem que estar praticando. Nesse tempo eu também fiz cursos presenciais. Não exatamente um curso, mas um workshop, eu não sei exatamente a diferença, mas coisas assim que são de 1 ou 2 dias, sabe? E, por exemplo, vou contar o que foi comigo. Eu fui até o salão de um cabeleireiro que eu gosto, que uma amiga também estava fazendo esse workshop junto. E aí me convidaram pra ir assistir, e aí eu fiquei, meu Deus, eu queria tanto. Isso, eu acho que é você consumir o conteúdo do tipo de trabalho que você quer fazer, porque apesar de muita gente falar que acha que não existe muito cabeleireiro alternativo, existe sim, existe bastante. Assim, é pouco perto dos cabeleireiros tradicionais, né? Mas existe bastante gente. Hoje eu conheço, né, eu tenho contato pelo Instagram com muitos cabeleireiros do Brasil inteiro e alguns de fora do Brasil também. O que é muito legal, porque aí você vai pegando um pouquinho de cada, tira uma dúvida, pelo menos todas as vezes que eu fui tentar pedir ajuda pra alguém, todo mundo sempre me ajudou. Então, assim, nossa, me perdi um pouco. Esse é um breve resumo da minha trajetória do CLT pra vida de cabeleireira e a minha conexão com o cabelo diferente, cabelo alternativo já desde criança. Eu acredito que eu conheço muita gente hoje que também viveu a mesma coisa que eu, o que é muito legal. Eu tô cada vez mais me conectando com essas pessoas online. Ainda sobre a minha trajetória, eu ainda não sou oficialmente uma cabeleireira independente. Eu trabalho no mesmo salão que o Du, né, que eu comentei com vocês antes. Hoje ainda eu tô como assistente dele. Semana que passou aconteceram algumas coisas, algumas mudanças, a gente voltou de férias, então eu ainda tô no final dessa transição de assistente pra oficialmente uma cabeleireira que paga as próprias contas, porque hoje eu ainda atendo com um outro profissional. Eu não sei se vocês sabem exatamente como funciona ser uma assistente, mas se vocês comentarem aqui, eu posso trazer um outro vídeo explicando pra quem tem interesse em entrar na área. Mas assim que eu virar oficialmente cabeleireira, é lógico que eu vou vir aqui contar pra vocês. O que me deixa um pouco ansiosa, mas também muito feliz. Vai ser uma outra etapa, né, de tudo isso. Eu acho que é isso, é um resumo. Qualquer coisa vocês perguntam e eu respondo num próximo vídeo. Bom, eu tenho o intuito de trazer aqui, como eu falei,
tutoriais, né, dicas, muita coisa pra realmente ensinar coisas que facilitem a vida de vocês pra mexer com o cabelo. Então, o que vocês tiverem pra me pedir, fiquem à vontade nos comentários. Eu vou deixar também o meu número de WhatsApp profissional, se vocês querem tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, ou agendar também, o que vocês quiserem. Então, por hoje é isso. Um beijo.